Chegou o vídeo da discórdia. Recentemente postei um Reels lá no Instagram sobre as coisas que a gente não gosta tanto assim dos nossos livros preferidos. Falei de Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, de uma personagem que eu não acho tão bem desenvolvida, que poderia estar mais ali, e vocês me contaram, por sua vez, de vários livros que vocês gostam e de coisas que talvez ali, né, poderiam ter sido diferentes. Isso tudo porque eu sempre bato na tecla de que por mais que seja um clássico, por mais que seja um preferido, tá tudo bem a gente encontrar coisas que pra gente não funcionaram tão bem assim, e eu acho que isso é natural, inclusive eu acho que é saudável. É claro, só um parênteses, que a gente não vai ficar procurando pelo em ovo, mas isso não é impossível de acontecer, e eu quero naturalizar isso acontecer, normalizar isso, pelo amor de Deus, gente. A gente pode falar coisas negativas mesmo que gostando do livro, o que não é bem o caso desses que eu vou mostrar hoje para vocês. Eu já tenho uma história e um histórico lendo clássicos, muitos de vocês me conhecem por isso, mas não é porque eu os amo ou porque eu sou formada em estudos literários que eu vou gostar de 100% deles. E sempre que a gente fala de opinião negativa, o negócio parece ir pro lado pessoal, certo? Mas fiquem tranquilos, isso não é um ataque pessoal a você. Principalmente se você gosta de um dos livros que eu vou citar hoje, e tem alguns que são bem clássicos. Socorro. O que eu tô arranjando pra minha cabeça, né? Mas tudo bem, ossos do ofício, é justamente isso que eu quero provocar aqui entre a gente, uma conversa saudável sobre não necessariamente gostarmos de clássicos. Então eu vou mostrar pra vocês e falar sobre eles e os porquês de eu não gostar de 5 clássicos. Só que para equilibrar um pouquinho o vídeo e a carga de julgamento que teremos nele, eu vou falar para vocês de algo que não é que eu não gostei, eu amei e eu acho simplesmente perfeito. Eu estou falando do Perfect Top da Insider, que é a nossa patrocinadora do vídeo de hoje, e é este que eu estou usando por baixo da minha camisa. Esse é o nome dessa peça que já estava de olho há muito tempo do catálogo deles, eu queria ter para saber como que é e tudo mais. Quando eles me enviaram, meus amigos, tão perfeito, eu tô tão apaixonada por esta peça, que vai simplesmente com tudo, que eu fui lá no mesmo dia que eu recebi a peça e comprei mais 2 de outras cores. Chegou aqui, eu ainda não abri, eu vou abrir com vocês, porque ao mesmo tempo eu quero mostrar pra vocês como que as peças da Insider chegam. Isso já tinha me impressionado positivamente quando, na minha primeira compra que fiz no site, tem sempre nesse pacote e também nesta sacola que é perfeita para organizar armário, bolsa, mala, com zíper, neste material aqui, muito bom, que não deixa escapar nada. E sim, aí eu comprei em mais 2 cores este top que tenho amado usar e achado realmente perfeito. Na cor branca e também preta, para agora eu ter o trio de cores básicas para ir absolutamente com qualquer peça e roupa que eu quiser usar com elas. A maciez desse tecido, gente, é de outro mundo. O caimento é extremamente estruturado mesmo, algo que me impressionou porque eu não achei que fosse ser tão possível assim. Eu amo que tem um bojo que não é pesado e ele contribui pro caimento no corpo e ele é removível também. E é aquilo de sempre, né, gente? Desamassa no corpo, tem a regulamentação térmica, alta durabilidade e as cores não desbotam. Incrivelmente perfeito, sou suspeita para falar porque já consumo a marca há bastante tempo, mas é isso, gente. Me impressionou. E o melhor de tudo também é a questão do preço. Eu achei ótimo para a peça e para aquilo que ela entrega. Nós temos um cupom de desconto para vocês, 18% na primeira compra e nas demais 12%. É só usá-lo com o nosso link que está aqui na descrição do vídeo. Bora agora pro que é de discordante nesse vídeo, porque que elas são perfeitas, elas realmente são. Vou falar desses livros que eu tenho certeza que muitos aí de vocês amam. Vou começar por esse, sobre o qual eu falo pouquíssimo aqui no Literaturice, acho que deve ter uns 10 anos que não falo dele, que é o On the Road, do Jack Kerouac, que é o Pé na Estrada, acho que ficou aqui. Este livro, inclusive, inclui 4 ensaios sobre o livro, achei legal. Bom, ele está intacto porque eu comprei até que recentemente,
já que este livro eu sequer consegui terminar quando eu tentei ler pela primeira vez, que foi lá na minha adolescência. Eu deveria ter por volta de uns 14, 13 anos, por aí, já tem um tempão, né? E na época eu não me conectei com a história, com o ritmo dela. Era, pra falar a verdade, muito distoante da minha cabecinha extremamente, né, Caxias e certinha, da nerd que senta, não na primeira carteira, porque eu gostava de sentar na segunda pra não ser tão evidente ali pro professor, né, eu gostava de ir um pouco mais do meu canto, até pra eu conseguir ficar lendo sem o professor ficar me enchendo muito o saco, né, na cara dele, que desrespeito, mas enfim, eu era essa garota, né, mais certinha, e este livro fala sobre uma geração beat, gente, fala sobre um bando de porra louca mesmo, pra usar as palavras corretas, e não me conectei com ele. Só que eu acho, e vocês vão perceber isso com os outros livros que eu vou falar, não todos, mas ainda assim, que eu, se lesse hoje, né, talvez fosse gostar bem mais do que lá atrás. Não sei se eu gostaria muito ou algo do tipo, mas aproveitaria minimamente, porque eu já não sou a menina certinha de antes. Mentira, eu sou, infelizmente. Enfim, Jack Kerouac não é tão falado, inclusive, né? Foi-se o tempo em que as pessoas falavam desse livro, sobretudo, que é o mais famoso dele. Enfim, Jack Kerouac ainda vai ser lido por mim. Tenho aqui essa edição para provar para vocês, hein? Tá lindinha, com vários textos sobre o livro para me ajudar a entrar na vibe dele. A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, já tem uns anos que eu li, acho que tem uns 3, no máximo 4 anos. Eu acho que foi no meio da pandemia, pra falar a verdade. Bem, não no meio, no início, em 2020, 2021, por aí. E, infelizmente, eu não gostei desse livro, gente, porque ele tem uma aura, e é curioso falar sobre auras de livros, né? Mas tudo que o envolvia, as opiniões que eu via sobre o livro, as pessoas que gostavam dele, que geralmente eu tinha aí, ou tenho, costumo ter, ainda tenho, uma certa similaridade de gostos, e a própria premissa dele me são bem atrativos. Tudo isso, todos esses componentes me atraíram para a leitura. Mas o que eu não gostei deste livro, e tem um vídeo para ele especificamente, tá? Vou deixar aqui no cardzinho para vocês, linkado esses conteúdos, se tivermos. Jack Kerouac, por exemplo, não temos, os outros acho que só tem mais um, enfim. Desse nós temos um vídeo resenha especificamente para ele, em que eu destrincho um pouco mais e conto mais da história, só que o que não funcionou dele para mim foi essa mistura entre partes mais reflexivas e a própria ficção, a própria história com os personagens, seus acontecimentos, suas angústias. Para mim, o que é muito doido de ter percebido e até um pouco doloroso, foi uma infelicidade não ter gostado dessa leitura, não ter funcionado para mim. Mas eu não achei que essas duas coisas casaram muito bem para a composição geral do livro. Eu acho, na época eu fiquei com essa impressão de que se nós tivéssemos a parte filosófica, reflexiva, separada da outra parte, né, do componente ficcional, seriam 2 livros diferentes, 2 livros que eu gostaria muito de ter lido, entendem? Eu achei, inclusive, que a parte reflexiva meio que me atrapalhou a seguir com os acontecimentos e entendê-los numa linha de raciocínio. Claro, gente, todas as leituras que eu vou comentar aqui com vocês são minhas, né? São particulares. E pode ser uma besteira tudo isso que eu tô falando pra vocês, porque uma leitura não funciona pra mim como funciona pra tantos de vocês aí, né? Isso é muito legal também da gente conversar sobre, porque geralmente a gente pensa só num tipo de leitura, porque todo mundo vai gostar desse, acabou, todo mundo vai odiar. Não, não é bem assim, né? Os livros, as experiências literárias funcionam de formas diferentes. E é isso, não casou pra mim, eu sei que pra muitas pessoas casa completamente, faz muito sentido, mas pra mim não fez. Eu tenho bastante dificuldade, inclusive, de lembrar das histórias e personagens. Eu tenho uma curiosidade pra reler por conta de um personagem que é um animal aqui e que tem bastante a ver com o foco de pesquisa que eu tô dando hoje, né, em livros, em literatura, que é a ecocrítica. Este livro e este personagem são comentados por artigos acadêmicos e tudo mais, então eu tenho curiosidade para revisitar esse livro com esse outro olhar, mas só para fins acadêmicos mesmo, de pesquisa, porque
não foi uma fruição, não houve uma fruição pra mim. Realmente foi uma leitura penosa. Infelicidade, mas tudo bem. Agora é a parte em que vocês de fato vão cair pra cima de mim, assim, impiedosamente, eu diria, né? Sem escrúpulos aí. Se segura, hein? Por favor. Vou me explicar. Ana Karenina tá aqui neste vídeo. Eu quero fazer uma releitura? Quero, mas não é aquela maior vontade da vida, tá? O que aconteceu comigo em relação a essa leitura, e temos um vídeo para ela também aqui, vocês vão ver que lá eu falo mais bem do que mal. Porque eu gostei do livro, mas eu gostei médio, pra falar a verdade, porque tem umas partes que eu não gostei que são muito significativas. Não é que eu não gostei em relação à construção literária, tá? Que fique bem claro, eu estou falando isso com a voz da Mel leitora, sem ser a Mel pesquisadora ou estudiosa, porque o livro é realmente espetacular em termos de historiografia, em termos de, né, o impacto que temos na literatura a partir deste livro. Mas eu não gostei da Ana Karenina. Eu não gostei dessa personagem que, gente, dá nome pro livro, né? O livro tem o nome dela, então ela é muito importante. E, Mel, você sempre fala que não é porque um livro tem um personagem horrendo que a gente vai desgostar dele. Hipocrisia, talvez, da sua booktuber, pesquisadora, talvez. Geralmente eu consigo separar, mas aqui eu não consegui, e pra mim, ler a Ana me irritou completamente, a ponto de eu ficar assim, não. Gente, acontece também, né? É o tipo de personagem que, enquanto eu lia, eu só queria estar com os outros personagens. Então nós temos uma outra parte aqui, que é o Lievin, e eu amei ler sobre o Lievin. Talvez uma releitura, essas duas coisas aí, esses dois lados da balança, se equilibrassem um pouco mais? Possivelmente, né? Porque eu gostar do Lievin e não gostar da Ana? Como? Mas o fato é que eu fiquei extremamente irritada durante a leitura, e não no sentido positivo em uma experiência literária, né? Porque eu leio tanto livro com personagem odioso ou somente irritável, né? Não irritável, irritante, que se eu não fosse gostar dos livros porque tem personagens irritantes, eu tava assim com a minha profissão aqui no esgoto, né? Eu não conseguiria seguir enquanto booktuber porque eu não iria gostar de ler. Então não é bem isso, né? Só que pra mim também não funcionou aqui. Eu acho que é mais a gente, pesquisadores, estudiosos de literatura, temos que nos permitir, às vezes, essas exceções também. Esses próximos 2 livros eu não possuo aqui comigo. Eu acho que estão na casa da minha mãe. Ou eu simplesmente já os fiz rodar, porque não faço questão também de ter. Talvez o Castelo de Otranto, do Walpole, eu queira ter, então talvez esteja na casa da minha mãe. Não sei. Porque... não, eu acho que ele eu já fiz rodar. Enfim, este é um livro muito importante para a história da literatura. Este é o pioneiro da literatura gótica. Eu li para a faculdade quando, em uma disciplina do gótico, foi bem interessante em termos de estudo, mas também foi bem decepcionante enquanto leitora mesmo, procurando os elementos do gótico ali. Nós temos, claro, porque ele é o pioneiro, mas tem tanto exagero, né? Esse tipo de história, quando você tem o gótico presente, primeiro, a ambientação é muito importante. E sim, aqui nós temos esse ambiente muito bem descrito, né? Do castelo, das coisas mais sombrias, mais misteriosas. Só que nós também temos várias reviravoltas que neste livro não funcionaram para mim porque elas foram extremamente previsíveis. É simplesmente isso. E exageradas também. Era um exagero que ficava, meu Deus, que enervante ficar lendo isso. Este livro foi escrito em 1764 e se cerca da família Manfredo. Nós temos a morte do filho do príncipe, Conrado, algo do tipo, que vai se casar nesse dia, mas ele morre antes porque um elmo cai sobre ele. E aí que ele tá morto, né? E o que aconteceu? Quem que matou ele, né? Algo, talvez sobrenatural, tenha feito isso. Então tem esse mistério, essa fantasmagoria também por trás.
E é isso, o ambiente contribui para esse mistério todo, sabe? Só que as reviravoltas são bem previsíveis e exageradas, como eu disse. Enfim, muitas pessoas concordam comigo, aliás. E por fim, mas não menos importante, nós temos um outro sobre o qual eu falo pouco, embora tenha um vídeo sobre ele aqui no canal. Eu revisitei e às vezes eu não faço isso, mas às vezes eu gosto também, porque é difícil encarar vídeos de 7 anos atrás, a Mel de 7 anos atrás, mas eu continuo concordando com ela, viu? E eu estou falando de Mary Poppins, da Pia Travers. Este livro eu ainda tenho na casa da minha mãe. Se eu não tiver, meu Deus do céu, Mallory, sua estúpida. Porque ele é da Kozak Naif, né? Uma das edições que nós temos é da finada Kozak Naif. É um livro estonteante, belíssimo, com a lombada exposta, sabe? É linda mesmo essa edição, bem recheada de ilustrações e tudo mais. É um caso à parte, então por isso que eu ainda tenho. Mas eu não gostei nada da história, eu não me conectei com ela. Aí não é porque é um livro de literatura infantil, sabem? Porque eu amo, quem me acompanha aqui mais tempo sabe que eu gosto bastante de literatura infantil, inclusive acho que não é apenas para as crianças, né? Os livros também podem conversar muito com nós, adultos, mas esse daí eu achei apático, né? E apatia não é uma palavra muito interessante para um livro dito infantil ou com os acontecimentos aí que se cercam em um livro, uma história infantil. Então, vários acontecimentos, várias histórias relacionadas a essa babá, que é a Mary Poppins, deveriam ser graciosas, deveriam ser empolgantes, mas não me foram. Não rolou pra mim, infelizmente, mas me conte se rolou pra vocês, se vocês gostaram de algum desses livros, ou se tem algum livro que todo mundo gosta, menos você. Deixa aqui o seu desabafo, vamos juntos ser foco desse ataque todo que eu sei que eu vou receber, né? As pedras aí na tua mão, eu tô vendo elas. Brincadeiras à parte, mas é isso, pessoal. Realmente literatura não é um consenso e que ótimo que ela não é. Espero que tenham gostado da minha companhia de hoje, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, da nossa conversa. Eu espero que os madrinhos, apoiadores tenham gostado também. Um grande beijo para eles, que são as pessoas que fazem o Literatura Se Continuar. E a nossa grande parceira Insider. Eu tô muito feliz de ultimamente ter tido, né, esse trabalho com eles, estar trabalhando com eles, que é uma marca que eu admiro realmente. Então, gente, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!